Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um episódio do podcast de Psicologia Positiva. E como eu venho falando, agora a ideia é conectar psicologia com inteligência artificial, que é uma área que eu também dou aulas, e eu tenho um convidado aqui comigo, que é o Luiz Elias, que vem falar para a gente sobre inteligência artificial. E para começar a brincadeira aqui, Luiz, eu gostaria de te perguntar qual foi a coisa mais engraçada ou inusitada que a IA já te respondeu e em seguida já se apresenta aqui para as pessoas te conhecerem, por favor. Opa, bom, primeiro, Daniel, obrigado aí pelo convite, né? Bom, vamos começar com a pergunta difícil. Olha, Daniel, eu uso IA há bastante tempo, né, como um copiloto, e teve uma época na minha vida, eu comecei programando em R, depois eu mudei para Python, e uns anos atrás a gente começou a usar uma nova linguagem que era PySpark, né? E eu comecei a usar literalmente o GPT para poder me ensinar PySpark, porque eu precisava fazer um depara do Python para PySpark, né? E então tudo que eu precisava eu escrevia lá com linguagem natural. Olha, como é que eu crio esse loop? Como é que eu vou usar tal função? E uma vez eu perguntei assim, ó, como é que eu consigo inverter uma string, né, em PySpark? Aí ele me respondeu, ó, basta você virar o monitor de ponta cabeça. Aí eu parei todo mundo, falei, pessoal, vem cá, olha só, genial. Gênio, foi literal, literal. Fantástico, fantástico. Adorei, adorei. Eu não sei se foi exatamente assim que eu escrevi, mas foi assim que ele interpretou, né? Bom, Literalmente, que legal, que legal. Luiz, então, obrigado por abrir assim com esse humor, com essa descontração, e a ideia é que esse papo seja assim. Conta pra gente, Luiz, quem é você, de onde você veio, seus pais já trabalhavam com TI antes, como que foi essa história até aí você cair, de repente, na Oracle Brasil como executivo na área de IA? tá bom. Bom, quem eu sou? Eu sou casado, eu tenho dois filhos maravilhosos, né? Já tenho um molecão aí vai fazer agora 21 anos, uma menininha que tá para fazer 18, né? É, ah, no meus tempos de recesso, tento tocar violão ainda. Tô tentando aprender piano, já faz os últimos dois anos. Eu falei, ainda tô novo para aprender muita coisa. Então, se eu consigo, às vezes sexta-feira à noite eu faço aula de piano. Gosto muito de música. Você perguntou se meus pais são de tecnologia. Olha, Daniel, não. Meu pai é engenheiro. Eu sou engenheiro também de formação, sou engenheiro mecânico. É, Minha mãe é professora de inglês, né? E você sabe que, curiosidade, né? Quando eu comecei minha carreira, eu me formei em engenharia mecânica e eu comecei com estágio lá na Anderson Consulting, né? E eu sempre tive uma dificuldade enorme de explicar onde eu estava. E meu pai não está mais aqui, infelizmente, comigo, mas ele sempre trabalhava. Olha, meu filho trabalha na Anderson Clayton, né? Então, com certeza não eram de tecnologia, o Daniel. Que legal, que legal. Um pai engenheiro que te inspirou aí para engenharia e uma mãe professora de inglês. Que Com bacana, certeza. que bacana. Até aproveitando essa linha de raciocínio, eu sei que não. Vamos brincar aqui. Isso aqui é literalmente on the fly, tá? A coisa. Uhum. Qual é a maior inspiração que seus pais te deram, Luiz? Se você parar para pensar, cara, quem você é hoje? Qual a maior inspiração que seu pai e sua mãe deram para você e que você carrega isso como um valor, um princípio, algo até hoje? Bom, Daniel, aí eu vou ter que ficar sério, porque é, direto na minha cabeça, meu pai me ensinou a ter caráter, o Daniel, de verdade, né? Então, assim, isso eu aprendi muito cedo, né? Meu pai me ensinou pelo exemplo, né? Minha mãe, idem também. E o que que eu falo como caráter, né? Eu acho que é legal, porque a gente está, de certa forma, num podcast profissional. Eu vejo o caráter de uma forma muito binária, tá, Daniel? Você não pode ser um bom pai, você não pode ser um bom amigo e ser um
um péssimo profissional, você não pode ser um péssimo pai, um péssimo esposo e ser um excelente chefe. Eu acho que as coisas andam muito juntos, a caráter, ética, valores. Você tem que ou você tem ou você não tem, e você leva isso para o teu âmbito pessoal, você leva isso para tuas relações pessoais e profissionais. Eu tenho muito orgulho, viu, o Daniel, de falar para você que valores, éticas, eu acho que todo lugar que eu passei, eu sempre deixei essa marca muito forte, sabe? Então, de verdade, caráter, 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 sabe? Cara, muito legal isso que você trouxe, Luiz, porque de verdade eu acredito que a gente é uma pessoa só, apesar de termos papéis diferentes perante circunstâncias diferentes. Mas a essência, que é o caráter, transita entre todos esses papéis, né? Obrigado por sua resposta para uma pergunta inusitada. Eu te falei que às vezes ia aparecer perguntas inusitadas no meio, que vai no flow, na vontade de conhecer e compartilhar aqui. E você tem aí, você comentou que você começou em engenharia mecânica, aí você foi para Anderson Clayton, ó, quer dizer, consulting, né? O que mais te aconteceu até que foi marcante na sua vida até você chegar na Oracle como executivo aí na área de IA? Tá bom, vamos lá. Bom, eu me formei em engenharia mecânica, o Daniel, e antes de ir para começar na Anderson Consult, né, com a consultoria, eu estagiei 3 anos numa farmacêutica, né? E eu já estava numa área que era bacana, porque não é uma área que é muito comum, chamava desenvolvimento de fornecedores, né? E qual que era a sacada? Eu tive a oportunidade de ter um chefe que foi um grande mentor, e ele aplicava muito do que eu ia entender depois que seria consultoria. Então, por exemplo, dentro do nível farmacêutico, você tem quem é do ramo entende muito a exigência que a gente tem com os fornecedores em termos de critérios de higiene, de padrão de qualidade. Imagina que você está produzindo uma ampola, né, que vai ter um remédio. Então, ou seja, nós éramos absolutamente loucos por qualidade, por entrega, e aquilo existia uma razão por trás, né? Ou seja, você, de certa forma, se você não tivesse aquilo, você poderia estar fazendo um dano para para uma vida, né, que vai estar consumindo. Então, eu aprendi muito cedo a dar consultoria e entender, na verdade, como é que os processos funcionavam end-to-end. Então, isso facilitou muito minha vida para ir para a consultoria, né, para conseguir entender efetivamente o que que você está fazendo lá, por que que aquele projeto que você está fazendo tem valor. Então, eu comecei realmente na Anderson Consulting e comecei com um tal de SAP. O Daniel sai da faculdade muito cru, sabe? E falaram para mim, "Ó, você vai fazer SAP, você vai programar em ABAP." Eu falei, ok, né? Vamos em frente, né? E acho que depois de um ano e meio, primeiro projeto, um dos primeiros projetos que eu fiz, eu acabei fazendo uma certificação numa ferramenta de logística, né, da SAP, e acabei, por sorte, por coincidência, caindo num projeto em um grande banco para fazer planejamento de demanda. Então a gente fazia planejamento de numerário, ou seja, a gente tentava prever qual que era a demanda diária dos 7.000 pontos que aquele banco tinha, né, naquela época lá, 2000, 2002, né? E foi muito desafiador. Então eu tive que aprender um pouquinho na marra com Xerox, né? Porque naquela época a internet ainda estava começando. O que que era uma regressão e quais eram os fatores? A engenharia ajudou muito, porque a gente já estava meio que afiado, estava bem calejado em termos de cálculos, né? Então eu comecei a fazer uma regressãozinha e eu implementei aquele modelo, né? E falei, pô, peraí. É, Era um modelo bem simples, tá, Daniel? Vou ser honesto. Foi um modelo base. Depois, obviamente, eu tive a oportunidade de ter grandes mentores estatísticos e aí eu fui refinando. Mas esse primeiro modelo simples que eu gerei sozinho, com Xerox, página faltando, aquele Xerox de mal qualidade. Então, assim, eu consegui prever minha demanda e, de repente, é, eu conseguia ver que, assim, poxa, peraí, um banco desse tamanho está começando a fazer testes e pilotos com previsões. é, e está economizando uma baita de uma grana. Isso aqui dá resultado de verdade, né? E então foi que eu comecei a perceber, peraí, né? Isso aqui não é só código, né? Isso aqui
um impacto real, né, em termos de receita, para as empresas. Se você tem bons dados, se você leva isso a sério, né? Então, assim, foi uma das primeiras coisas chocantes, quando a gente começava a quantificar o impacto que você consegue, na verdade, tomar com uma decisão bem analisada. Então, aquilo, é, desde, desde moleque, né, naquela época que eu era um analistinha júnior, aquilo mudou a forma como eu enxergava. Eu falei, pô, esse negócio de dado é um negócio brilhante, né? Quanto dinheiro, né, o potencial de receita, de economia de custo que um dado pode trazer. E a partir daí, o Daniel, eu sinceramente fiquei apaixonado, comecei a ser visto como um potencial especialista na área, comecei a me aprofundar mais, comecei a ler mais. Eu tive muita sorte de ter grandes colegas que eu sempre tive muito orgulho de não ser o mais inteligente da turma, mas me juntar com os mais inteligentes. Então aprendi muito com quem já estava na frente, trilhando caminhos, grandes estatísticos, porque naquela época não se falava de data science ainda não, viu, Daniel? É, IA, né, machine learning, era tudo muito folclórico, sabe, cara? Então, eu era o cara da regressão, né? Não era cientista de dados, não era nada. E então, mas aquilo começou a me apaixonar, eu comecei a me posicionar como especialista, isso começou a me dar um destaque, né? Comecei a crescer dentro das consultorias, comecei a trabalhar com dados, aí veio o BI que ajudou muito, porque você tinha dados tratados de qualidade, com um histórico confiável, né, que vinham de sistemas transacionais. Então, aquilo começou, na verdade, a melhorar muito a acurácia de predições que a gente fazia, né? Fiquei 17 anos nessa grande consultoria, né? Acabei indo para outras empresas, né? Também sempre nessa área de data science, porque a partir daí eu já tinha um carimbo na testa, viu, Daniel? Vou te falar que era o que eu gostava. Fiz 2 mestrados na área, é, várias certificações, ah, sei e com toda a humildade que eu ainda tenho muito que aprender, porque na verdade eu ia falar para você até semana passada que toda semana tem uma novidade. É mentira, viu? É todo dia tem alguma coisa nova para eu aprender. E depois de tantos anos, né, trabalhando com isso, eu estou como executivo agora de AI aqui na Oracle, né? E, e verdadeiramente eu acho que o legal dessa jornada dentro de AI é que assim, eu vou deitar na cama nesses 27 anos que eu trabalho com isso, Daniel, e eu te digo assim com absolutamente convicção que nunca teve um dia que eu deitei na cama e falar, pô, hoje eu não aprendi nada. Eu não sei se eu respondi a pergunta, foi até um pouquinho longe demais, né? Cara, foi muito legal caminhar contigo nessa jornada, muito legal. E em cima disso, Luiz, hoje você com essa maturidade aí, depois de 27 anos de jornada, nessa questão toda que você trouxe, o Luiz de hoje, se pudesse dar um conselho de carreira, principalmente relacionado à IA, porque várias dessas coisas que você fez lá no passado têm a ver com IA, né? É, só não tinha o nome que a gente tem hoje, porque tem subalgoritmos que a gente sabe que rodam ali para se chegar nas respostas que a gente vê hoje na generativa. Você rodava predições e predizer é inteligência artificial, né? É Quando a gente verdade. pensa nesse aspecto, né? É, o que que o Luiz de hoje diria para o Luiz lá do comecinho da carreira sobre o que você sabe hoje em dia? Nossa. Olha, o Daniel, se eu tivesse realmente a oportunidade de voltar, né? ah, e poder me dar um conselho, eu, eu diria para mim mesmo, para eu não gastar tanto tempo, não investir tanto tempo planejando e tentando eh, antecipar todos os detalhes de um projeto de A. Então, arranca, você tem uma ideia, arranca, começa a fazer
e vai testando à medida que você vai evoluindo, sabe? Não espera estar tudo 100% pronto, planejado, desenhado, para você começar a construir algo, porque eu estou tentando lembrar aqui, efetivamente, foram, foram muitos projetos. Eu vou dizer para você que eu não ficaria surpreso se eu tivesse feito mais de 100 projetos disso, mas é, eu não consigo lembrar um projeto agora aonde eu comecei com um escopo e eu terminei com o mesmo escopo. Porque à medida que você vai trabalhando, então, desde a parte de exploração de dados, depois que você testa os modelos e você vai entendendo insights, e, e, e aí você vai, e por que não, e você vai evoluindo. Às vezes você realmente tem um escopo que às vezes pode ser potencialmente diferente daquela ideia que você planejou, mas muito mais adequado à realidade. Então, eu investiria mais tempo eh, discutindo o valor à medida que eu vou desenvolvendo do que tentando planejar e antecipar todos os passos do projeto, sabe? A gente era muito, tanto que assim, né, quando a gente começou lá um pouquinho antes dos anos 2000, a gente tinha aquela metodologia, né, o PMI, sou certificado em PMI, sou um PMP também, tinha toda aquela metodologia Waterfall. O Agile, o Scrum, ele faz absolutamente todo sentido, né, porque você faz um você quer, na verdade, se você acha que você começa no começo, você começa entendendo que você precisa de um avião a jato, aí você começa com uma bicicletinha, aí você coloca um motorzinho elétrico na bicicleta, depois você coloca uma garupa, e de repente você fala, pô, peraí, isso aqui já é 70% do que eu preciso para atender os casos, e, enfim, é, arriscaria mais, testaria mais, seria mais ousado, o Daniel. Muito legal essa resposta, e principalmente pensando que a área de tecnologia, que é uma das que mais mudam no decorrer dos projetos, né? Com a inteligência artificial agora, é o que você comentou, novidade tem todo dia, literalmente dizendo, né? É, e, e eu gosto muito de ouvir podcasts, principalmente relacionado a comportamental. E tem um que eu escuto do Patrick Santos, que se chama 45 do Primeiro Tempo, e ele entrevista diversas pessoas lá. Eu só não vou me lembrar exatamente quem ele perguntou. Eu acho que é aquele navegador lá do Sul, que tem um sobrenome meio alemão, que eu não me lembro o nome dele. Putz, Seria o Amir Klink? isso, isso. Tá. E ele falando que uma vez chegaram nele querendo fazer um planejamento de uma viagem longa. Uhum. E aí queriam colocar nos mínimos detalhes tudo o que ia acontecer. E ele pegou e falou assim: meu querido, não dá para fazer assim, vai mudar. O melhor plano é aquele que é flexível conforme as coisas acontecem. Você tem uma visão de onde você quer chegar, né? E é o que você comentou. Às vezes, ao invés de ser um avião, às vezes é uma bicicleta com motor já satisfez 70% do que você precisa. E você não precisa de mais do que aquilo, né? Muito legal, adorei isso que você trouxe, muito bacana mesmo. E conectado, eu sei que você já falou a respeito de que você nunca foi dormir um dia sequer sem ter aprendido alguma coisa. Eu não sei se é isso que você vai responder, mas o que te faz pular da cama de manhã todo dia para ir trabalhar com IA, né? E se e aí até conectado com isso, se IA fosse uma comida, qual seria e por quê? Nossa, tá, duas perguntas, então vamos lá. O que que me faz pular da cama para trabalhar com IA? Ó, Daniel, fácil essa aí. Propósito, tá? Propósito. Ah, eu tive a oportunidade aí durante a minha carreira de fazer de projetos maravilhosos onde eu via efetivamente que eu estava fazendo um impacto positivo, né, para o mundo. Então, eu posso falar de um projeto que eu fiz numa outra empresa, que chamava FAN, que era o Flu Activity Notification, né? Então a gente usava uma série de modelos preditivos para estimar a população afetada com base em informações de sellout das farmácias. Então a gente via o que estava comprando e a gente conseguia prever como é que ia ser a propagação da população afetada, dados 7 sintomas de gripes, que era dor de cabeça, dor de garganta, náusea, tosse, enfim, a gente conseguia ver como é que isso estava se espalhando. E isso ajuda, por exemplo,
nesse caso que eu estou falando, por exemplo, colocar os grandes laboratórios a dimensionar melhor a produção para evitar ruptura. Então, assim, no final das contas, era um projeto que, óbvio, tinha um cunho comercial, porque eles não estavam perdendo venda, mas ao mesmo tempo não estava faltando remédio na gôndola, né? Então, isso gera um impacto pessoal. Então, eu acordar e falar, pô, que legal, o que eu faço muda a vida das pessoas, né? A gente está fazendo agora uma série de projetos aqui relacionados à saúde, à educação, né? Então, você ter uma profissão que não é fácil, né, Daniel? Não, não é simples. Não, não é uma coisa que você acorda e fala, eu vou aprender IA e daqui a uma semana você é um profissional completo, né? Mas esse propósito me faz levantar da cama todo dia e falar, pô, que legal, né? Eu tenho a oportunidade de, de fazer parte, né, de uma equipe muito grande, mas que pode estar entregando alguma coisa para um bem maior. Muito Ah, bacana. você me fez a segunda pergunta, né? Eu já Eu achei que eu tinha engatei. respondido. É, qual que era mesmo? Desculpe. É. Se A fosse uma comida, qual seria e por quê? Aqueles, né? Você pode usar IA para te ajudar a responder. Ah, aqui não vale. Ó, eu acho que seria um miojo, né? Por quê? Por exemplo, porque você pode ter os dados, né, como o ingrediente principal. Ah, você tem um algoritmo que, por exemplo, você tem variados algoritmos que podem ser os diferentes temperos. E você ainda pode usar alguns modelinhos avançados, né? Um assistente digital em cima para ter um ingrediente especial nessa brincadeira, né? E, e você sempre pode colocar alguma coisinha a mais aí para refinando, para evoluindo essa receita. Põe uma cenourinha, né? Alguma coisa assim. Ou pode ser uma sobremesa também. Se fosse uma sobremesa, seria um Kinder Ovo, ô Daniel. Sempre Olha, tem uma surpresinha lá quando você abre que você nunca sabe o que vai acontecer. eu adorei as duas, adorei, adorei. O miojo, Ai, o fato de ser express, versátil e etc, né? E o Kinder Ovo, porque sempre tem a surpresinha. Maravilhoso, maravilhoso. E tem mesmo, né? Principalmente diariamente, inclusive, né? com certeza. E quando você pensa em futuro da IA, quais são os maiores desafios que você vê na IA? E se a gente imaginar, sei lá, IA em 2030, que impacto você acredita que ela vai gerar nas nossas vidas? Tá. É, desafios, né? Eu acho que é um desafio que é eterno, é a questão da qualidade e viés dos dados, né? Então, principalmente quando a gente está falando da parte machine learning tradicional, ou seja, os modelos eles aprendem, né, com os dados, é, tanto da parte machine learning quanto da parte de AI generativa, né, essas grandes redes neurais aqui. E se os dados estão tão ruins, eu tenho predições ruins, se os dados estão enviesados, eu posso ter respostas não éticas. ah, 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 então, os dados eles têm que ser sempre muito bem escolhidos, eles têm que ser representativos, e você ter esses dados representativos, tratados e sendo justos, né? Eu acho que um adjetivo legal é um grande desafio, né? Explicabilidade, transparência, né? Algo que a gente discute muito, né? Então, por exemplo, hoje em dia você tem os modelos de recomendação, são usados, inclusive, por exemplo, às vezes para você fazer uma classificação dentro de uma empresa para o modelo de RH. Então, por exemplo, transparência. Como é que os meus dados pessoais estão sendo usados, por exemplo, para me selecionar para uma promoção ou para alguma atividade específica, eu quero saber. Eu tenho o direito de saber como é que meus dados estão sendo usados dentro desses modelos. E a explicabilidade, essa transparência, é uma obrigação de quem trabalha com isso, sabe, Daniel, de verdade. Ah, a gente já falou um pouquinho de regulação e ética também, né? Como é que você consegue ah, equilibrar um pouquinho esse uso responsável de IA, né? A gente teve aí alguns casos, o Cambridge Analytics, né? Então, como é que você consegue usar IA de uma forma responsável, né? Para gerar um impacto social positivo, né? Ah, respondi a pergunta? Não. Talvez uma Claro última que questão sim, também de um desafio é a adaptação do mercado de trabalho, né? sim, sim. É, O eu impacto sempre nas nossas brincava. vidas, né?
eu sempre brincava, né, que com a minha equipe que, perdão, que a IA às vezes era o melhor funcionário do mês, né? Então, se você consegue a potencializar e usar a IA para melhorar sua produtividade, ou seja, evitar um pouquinho aquelas tarefas rotineiras, repetitivas, para que você possa realmente ter mais tempo para pensar e para fazer a parte de inovação, criatividade, pensamento lateral, isso te ajuda muito, né? Então, como é que você consegue, na verdade, automatizar essas tarefas repetitivas para que você consiga ser mais produtivo, né? Porque cada dia a gente é cada vez mais exigido, então esse é um grande desafio também. Fico pensando, como é que eu consigo usar IA no próximo degrau, né, para ser cada vez mais produtivo, sendo que eu já não sou um usuário básico, né, de IA, né? Eu até costumo dizer, Luiz, pegando o gancho disso que você trouxe, que se a gente pensar em produtividade, nós nunca ganharemos da máquina para processos repetitivos e que são automatizáveis, né? E aí eu até escrevi um artigo para o LinkedIn a semana passada, ou retrasada, não me lembro mais, que eu acredito que a IA, com a evolução dela, vai dar cada vez mais espaço para que a gente possa ser mais humano, para ter conversas mais humanas, né? Liberando nosso tempo, né? Com base E, e, nisso. e é verdade mesmo. Você sabe que assim existe um fato que é real, que é assim, a IA está automatizando muitas tarefas, né? E tem que ter uma discussão séria agora, Daniel, brincadeiras à parte, né? Ou seja, do governo, dos executivos, né, dos grandes líderes, ou seja, como é que você vai preparar essas pessoas para esse novo cenário, entendeu? Como é que você vai fazer essa requalificação que está ficando cada vez mais fundamental, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E entra num aspecto ético, impacto social, impacto ambiental, inclusive, por aí vai, né? É, Exato. tem algum mito sobre IA que você gostaria de desmistificar? Que, de repente, no senso comum, no popular, muita gente fica blá, 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 e você, como especialista da área, fala assim, cara, isso é mito. Tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer para quem nos ouve? Com certeza, o Daniel. Eu acho que um dos maiores mitos que a gente tem hoje em IA é que a IA vai substituir todos os empregos, né? É, eu vejo uma verdade muito diferente dessa, né? Que a IA não vai acabar com todos os trabalhos, ela vai transformar, né, as atividades, né? É, assim como a gente teve a Revolução Industrial, que ela automatizou muitas tarefas manuais, né? Ela criou novas profissões, né? Então eu vejo sim a IA automatizando muitas tarefas repetitivas, mas ao mesmo tempo ela está abrindo espaço, sabe, para funções mais estratégicas, mais criativas e até mais analíticas, tá, o Daniel? Então, é um mito que a IA vai acabar com todos os empregos. Legal, legal. Eu também tenho essa visão otimista, digamos assim, né? E Uhum. realista, inclusive. Eu acredito que vamos precisar de requalificações, sem sombra de dúvidas, e, ao mesmo tempo, novos trabalhos serão criados e novas possibilidades. Essa é a forma que eu enxergo, né? Luiz, a gente falou várias coisas aqui que talvez para quem não é de tecnologia seja um pouco técnica, inclusive, né? Falamos de regressão, coisas do gênero, mas se Um fosse monte para de palavrão, né, o Daniel? para quem não é, para nós que somos de tecnologia, para a gente isso é carne de vaca, vamos brigar assim, né? Como diria lá no interior de Minas, né? Carne de vaca é que dizer que é uma coisa comum, por assim dizer, né? É, mas se fosse para você explicar o que é IA para sua avó, como que você explicaria para ela? Cara, eu trabalho com Poxa, IA, mas é de comer ou de passar no cabelo? poxa, como é que eu vou explicar a IA para minha vozinha? Olha, vó, esse negócio de IA, ele é como se fosse um ajudante que ele é bem esperto, né?
ele aprende a fazer algumas coisas sozinho, é, ele não tem um cérebro como o nosso, mas ele usa, por exemplo, programas de computador, sabe aquele negócio que a gente às vezes me vê sentado usando? Então ele usa programas de computador para resolver problemas, né? E esses programinhas eles estão ficando tão evoluídos que eles conseguem, por exemplo, é, entender um comando de voz, traduzir isso, traduzir esse comando para uma linguagem de linguagem natural, que é aquilo que a gente fala no dia a dia, vó, para um comando, né, interno, né? E, por exemplo, vó, você pode hoje em dia quando você está pegando seu celular, sabe o celular aí, vó, que eu te dei? Então, e você pergunta para o celular algo, ele te responde, ele está usando IA, vó. Quando você está ligando no Netflix, lembra que eu setei para a senhora o Netflix, aquele botãozinho lá da direita do controle, e ele recomenda um filme para você, vó? Ele está usando IA também. Tem uma IA trabalhando por trás disso, fazendo uma recomendação com base no que a senhora gosta de ouvir e que as pessoas que têm os mesmos gostos parecidos com a senhora também gostam. Eu acho que eu pararia por aí, viu, Daniel? Porque eu já teria dado um nó na cabeça da minha vozinha. Coitadinha, se ela tivesse viva, né? Eu, infelizmente, não tenho a voz faz bastante tempo já, mas eu acho que eu pararia por aí já. Não, mas foi muito legal, foi muito legal. E para mim, eu senti acessível, eu senti entendível. Muito legal, adorei, adorei. E para quem não é de tecnologia, está no mercado de trabalho, que dica, assim, top de ouro que você daria sobre como começar a usar a IA, no trabalho ou na vida pessoal? Como que você sugeriria para quem nunca usou? E olha que, cara, eu converso com várias pessoas, tem pessoas que são engenheiras, engenheiros, e até hoje nem sequer abriu o GPT, só para dar um exemplo aqui qualquer, né? Que dica que você daria e se tem alguma ferramenta no meio dessa dica que você falaria, olha, não dá para você deixar de usar essa aqui, né? Olha, Daniel, eu seguiria primeiro o teu conselho. Começa com uma ferramentazinha simples, né? Você pega um GPT da vida, né? Pega um Canva para você fazer design. é, Usa eu estou fazendo jabado, olha, mas usa um Grammarly, né? Para fazer, por exemplo, correção de texto, né? É, se você está numa empresa, poxa, tem o Microsoft Copilot agora que faz um monte, ele faz uma automação de N tarefas do dia a dia, né? Porque essas ferramentas elas são bem intuitivas, né? E elas são ferramentas, eu não gosto de usar muito esse termo, mas no code, né? Ou seja, que não precisa de programação, né? Eu acho que também é importante entender um pouquinho o básico de IA, né? Então, se entrar em qualquer YouTube, tem uma série de vídeos aí que, por exemplo, explicam um pouquinho o que que é o básico, você consegue entender um pouquinho a limitação da IA, também é importante para, por exemplo, que a IA, ela não é que ela pensa, né? Ela, na verdade, ela analisa dados e padrões, ela repete esses padrões, né? De certa forma, por exemplo, uma IA generativa, ela é um motor probabilístico, né? E com toda vez que a gente fala de probabilidade, né, de estatística, né, Daniel, você como professor também, eu também sou, a gente tem que falar de erro, né? Então, assim, a gente tem que estar ciente de que, principalmente a perspectiva de IA generativa, ou seja, aqueles modelos que geram, né, respostas, eles podem não, certamente pela própria arquitetura, eles estão passíveis a erro, né, que é o que a gente chama de alucinação, né? Então, não use e não acredite com toda a sua alma nos resultados que ela vai te dar. Revise esses resultados, porque às vezes ela vai te dar respostas absolutamente coerentes, pragmáticas, mas que de repente não são verdades. Então, tenta entender um pouquinho a fonte. Então, principalmente se você estiver usando o IA para alguma coisa muito estratégica, onde você pode ser questionado depois, né? Então, garanta que você entenda as suas fontes, né? Muito bom, Luiz. Confie desconfiando, né? Boa. Exatamente. Boa. Até para quem é leigo, eu gostaria de adicionar um detalhe interessante.
IA existe desde mais ou menos década de 50, por assim dizer, né? Inteligência artificial. Só que ela existia como um jeito de predizer o que virá a acontecer a partir de dados, conforme a gente veio falando aqui, né? E quando em 2022 a OpenAI liberou o GPT para todo mundo, estamos falando de 2 anos aí para trás, arredondando, né? O grande chance da inteligência artificial é que teve duas coisas muito impactantes. Uma foi que ela passou a ser generativa, ao invés de preditiva apenas. O que significa isso? Ela cria coisas novas a partir de dados existentes, com base em probabilidade em repetir, conforme você comentou, né, Luiz? Então, ela vai lá nos dados, conforme o que você pegou, ela pega, cria algo combinando aqueles dados que estavam lá, né? E o segundo elemento, além da criação, que isso permite criar texto, criar música, criar imagem, criar vídeo, por aí vai, né? Por isso que ela se chama generativa. E o segundo elemento importante é que a interface de conversa com a inteligência artificial passou a ser um campo de texto que você conversa, ou um microfone que você fala, ou uma câmera que você filma. E isso tornou a acessibilidade para qualquer pessoa que não é de tecnologia conseguir interagir com a IA e pegar a resposta dela, né? Então ele tornou acessível algo que era antes apenas para programadores, para pessoas técnicas, ou que tivesse que aprender o uso de uma interface, né? E isso disruptou. Isso fez com que, quando a OpenAI liberou o GPT, foi recorde de quantidade de pessoas querendo usar, querendo acessar, por causa dessa facilidade de uso, né? Você tem algo a agregar, né, nesse detalhe que eu trouxe, Luiz? Não, faz todo sentido. Eu estou pensando até em casos mais evoluídos, né? Então, por exemplo, aqui a gente programa muito, né? Então, quando eu estava ouvindo você comentar, Daniel, eu estava pensando nos code assistants, né? Os assistentes de código, né? É, hoje você consegue gerar códigos com linguagem natural, né? Inclusive aqui na Oracle a gente tem uma funcionalidade que a gente chama de Select AI. Então, hoje você faz toda aquela parte de seleção de SQL com linguagem natural, né? Então, o que que isso implica na prática, né? Então, eu às vezes, por exemplo, para fazer um programa que eu demorava 20, 30 horas, hoje eu consigo fazer ele, claro, sem grandes problemas, em 4, 5 horas. E vou ser franco, Daniel, a IA, ela já me superou, porque eu recebo, às vezes, recomendações brilhantes de fazer o mesmo código de uma forma, assim, muito mais simples, mas de uma forma, assim, absolutamente genial, que eu falei, poxa, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma forma de pensar, eu preciso passar sequencialmente, passo a passo. A IA, ela tem aquele poder de, às vezes, concatenar uma série de passos, né? E colocar isso dentro de um comando, quando eu olho, eu falo, nossa, brilhante, brilhante, tá? Já está 20 passos na minha frente, e olha que eu trabalho com isso há muitos anos, viu, Daniel? Não sou um peixinho pequeno, não, mas é muito bacana. Você consegue realmente melhorar muito o que você está fazendo. Eu dei só um exemplo, mas certamente tem vários outros. Fantástico, Luiz, fantástico. Indo para um lado mais humano, como você acha que a IA está mudando a maneira das pessoas se relacionarem? Eu vou começar com o óbvio, tá, Daniel? É, eu acho que a IA vai revolucionar a forma como a gente se comunica, né? Então, ela vai facilitar muito a comunicação e eu estou pensando muito na perspectiva da tradução, né? Então, principalmente quando a gente está falando de uma generativa que você tem aí a função de sumarização, de generação de dados e tradução, são os grandes três pilares básicos de uma AI hoje, né? Então, por exemplo, a parte de tradução de idioma em tempo real, ela vai aumentar muito o contato, por exemplo, de pessoas de países, de línguas diferentes, de culturas diferentes, né? É óbvio, né?
Eu sou eu sou um cara da antiga, tá, Daniel? Eu conheci minha esposa fora da rede social, em festa ainda. Fui lá pedir a mão dela pro pai dela, cara. Então, mas eu tenho amigos já que estão separados, né? E eu vejo eles muito usando rede social agora para receber recomendações de parceiros, de amigos, né? Então eu vejo os algoritmos aí trabalhando. Eu olho aquilo é engraçado, porque eu vejo aquele motor de recomendação trabalhando. Eu falei, poxa, eu saberia criar um appzinho desse aqui, né? De conectar novos amores, né? Vamos colocar assim, né? Eu também acho que você vai ter uma personalização de interação maior agora, né? Então, ah, você tem. Exemplo básico, Netflix e Spotify, né? Pô, eu adoro música, né? Como eu estava comentando. Pô, eu tenho acesso agora a artistas que são maravilhosos. Pô, outro dia eu estava ouvindo um violonista do Japão, que eu jamais poderia conhecê-lo se não fosse um grande motor de recomendação. Então, escrevi para ele, falei, pô, cara, que fantástico. Ele pegou uma música clássica e fez um final diferente. É, eu fiquei emocionado, Daniel, de verdade. Eu escrevi para o cara. Então, pô, como é que eu ia escrever para um cara no Japão violonista? Nunca. Então, usei o GPT para fazer a tradução, coloquei lá, o cara me respondeu. Então, pô, é, né? Eu vejo alguns lados, um lado triste também, que eu não sei se a IA ela ajuda e eu não acho que ela foi criada para isso, mas tem muitas pessoas usando IA também de uma forma, acho que eu vejo isso de uma forma muito triste, como uma companhia virtual, né? Então, da mesma forma que ela aproxima, eu acho que ela dá uma falsa sensação de um suporte emocional. Eu deixo para você, Daniel, porque eu não entendo absolutamente nada de psicologia, mas nada. Eu tenho certeza que eu sou o último ser humano a entender qualquer coisa sobre o assunto, mas eu vejo também um afastamento, né, das relações pessoais reais, né, por causa da IA. Então, assim, eu não vejo só lados positivos nisso, né? Não sei se você concorda com essa minha análise aqui de 5 segundos. Para mim faz muito sentido, Luiz, tudo isso que você falou. E olha o detalhe, né? Graças a um motor de correlação, e predição de gostos musicais, por exemplo, fez com que você conhecesse, a partir do que você já gosta, um artista do Japão, que se não fosse a tecnologia, você nunca saberia. E outro detalhe, pelo que entendi, você traduziu para o japonês para ele, né? Exatamente. Olha a facilidade e a aproximação que a inteligência artificial proporcionou, né, para que isso acontecesse. Isso eu acho fabuloso num sentido humano, num lado humano, porque faz com que você tenha acesso a um conteúdo que você não teria se não existisse essa tecnologia, e faz com que o artista lá seja reconhecido por você, e isso faça com que ele também se sinta, caramba, uma pessoa lá do Brasil me ouviu e gostou. Que legal! Eu acho fabuloso, fabuloso. E sobre a questão que você trouxe também do lado que não é tão positivo assim, é, de fato, isso é um problema que eu também vejo na psicologia, porque a IA não tende a confrontar a gente quando estamos conversando com ela. Muito pelo contrário, ela até pede desculpa quando a gente fala, "Ah, não gostei disso, né?" E que a gente, como ser humano, para que nós possamos desenvolver nossas competências, principalmente relacionais, a gente precisa ser confrontado, a gente precisa ter ideias contraditórias às nossas, a gente precisa ter uma expansão de perspectiva, inclusive com questionamento de colocar a gente, entre aspas, na parede, para que a gente ganhe capacidade de lidar com a diversidade que existe no ser humano se relacionando,
né? A IA ela é gentil, vamos brincar assim. Claro que uma IA bem treinada, sem um viés de agressão, por assim dizer, né? Porque se a gente coloca dados lá que são ruins, ela vai agredir verbalmente alguém, se o dado que estiver lá tiver nessa linha de pensamento, né? Mas é importante a gente pensar que a IA ela não é uma psicóloga, por mais que ela possa ajudar tecnicamente, processualmente dizendo, num lado humano, só outro humano vai tocar outra alma humana, na minha percepção, né? Então, concordo plenamente contigo, e o ideal é que a gente tenha mais convívio humano, né? Nesse aspecto emocional, né? É, concordo plenamente contigo. E eu gostaria de saber de ti, o que que você acredita de setor que vai mais ser revolucionado na área com a IA, por assim dizer, nos próximos anos, né? Porque eu diria, na minha percepção, tá, Luiz? Não sei o quanto você concorda com isso. Eu acho que tecnologia não é nem mais uma área, na minha visão. Por que que não é? Porque tecnologia está em tudo, né? Então, na minha perspectiva, é, ela é cross. É igual falar assim, língua está em toda comunicação nossa para se comunicar. Tecnologia está em tudo para viabilizar as coisas acontecerem, né? Que setor você acredita que mais vai disruptar com a tecnologia? Financeiro, varejo, ou quaisquer outros que te venham à cabeça aí, né? O que que você acha? Ó, Daniel, antes de eu responder, eu queria só colocar um comentário, né? É, eu, eu vejo claramente, né, o setor de saúde, né, como o meu preferido, tá? Eu não vou fazer uma afirmação, mas eu vou dizer que assim, seria o meu preferido em termos de em termos de revolução de IA, né? A gente tem feito algumas coisas maravilhosas aqui, né, com parceiros, né? Então, por exemplo, a gente tem a perspectiva de fazer hoje diagnóstico precoce, né? Um diagnóstico preciso. A gente tem um parceiro que desenvolveu uma solução que ele é um copiloto eh, de uma consulta médica. Então, por exemplo, essa pessoa que desenvolveu esse produto, né, que é com base em IA, e um comentário, né, a IA nunca, ela é um fim, ela é sempre um meio, né, eu sempre brinco, né, a nossa área, ela nunca é um fim, você nunca faz IA por IA. Então, você usa IA, por exemplo, para disponibilizar crédito, fazer uma análise de crédito, para detecção de fraudes, enfim. Mas voltando aqui para o caso aqui desse parceiro que desenvolveu essa ferramenta para ajudar ser um copiloto de uma consulta, ela estava me comentando um contexto super interessante que muitos médicos estão sofrendo de burnout, né? Então eles trabalham longas horas, né? Com uma agenda absolutamente espremida. Graças a Deus são só eles, viu, Daniel? Os profissionais aqui de tecnologia estão tranquilos, cara. Eu olho aqui, meus clientes, a empresa, tá todo mundo aqui super tranquilo, com uma vida mansa, sabe? Graças a Deus são só eles que estão com Tá essa de vida boa, né? dificuldades. Eu tinha que fazer esse comentário, mas vamos lá. É, e então essa pessoa com esse burnout, ela falou assim: Poxa, eu consigo usar uma IA para ouvir ouvir essa consulta, essa conversa entre um paciente e um médico, e à medida que ele vai ouvindo, eu já vou gerando um sumário dessa conversa. Eu já vou determinando, aí eu vou usar alguns palavrões aqui, toda a parte de classificação de entidades. Então, ele vai pegar aquele áudio, vai transformar aquilo para texto, ele vai classificar aquele texto, ele vai sumarizar aquele texto, aí ele vai falar assim, beleza, que mais que eu consigo fazer? Por exemplo, eu consigo fazer anamnese, né, que ou seja, que é toda a parte de detecção de sintomas, eu já consigo, inclusive, fazer a predição, ou seja, colocar os campos principais, ou seja, o que que o paciente estava sentindo, quais foram as possíveis causas, uma potencial predição de que seriam é, é, os principais tratamentos, que remédio que ele deveria recomendar. E o mais maravilhoso que isso, depois ele amarra tudo isso aqui num embrulhinho bem feito,
e já carrega direto no prontuário eletrônico do paciente. Que trabalhinho miserável, né, Daniel? Ou seja, um médico que estudou, que deveria estar mais tempo olhando para o paciente, ele joga para IA para ele poder fazer a parte, a nata do trabalho dele, né? Eu não tenho problema nenhum, o Daniel da IA, poder me ajudar a automatizar isso, entendeu? Porque quando ele está fazendo código para mim, eu estou focado em desenvolver inovação, criticar alguma coisa que pode ser melhorada. Então, que maravilha, né? Ainda nesse modelo de saúde, por exemplo, a parte de medicina personalizada, eu vejo algo forte que está acontecendo, né? Então, você criar cada vez mais tratamentos personalizados. Eu vejo hospitais aí trabalhando com a medicina que vai acontecer daqui a 25 anos, né? Toda a parte com base em um perfil genético, um histórico médico, você consegue emitir um laudo e uma predição melhor que vai, por exemplo, aumentar a eficácia de algum tipo de tratamento, né? Então, dá para fazer muita coisa na área de saúde, desde a parte de monitoramento também de pacientes, a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Então, ou seja, tem uma área específica, né, de IA só para essa parte de desenvolvimento de novas moléculas, né? Então, eu desejaria muito que a parte de saúde fosse a área que que está sendo mais revolucionada, viu, Daniel? De verdade. Nossa, muito legal isso que você comentou. E quando a gente vai para um nível de escala disso no futuro, e tomara que isso seja acessível e rápido para todos, a gente pode chegar num nível, indo ao encontro disso que você comentou, eu tenho um sonho nesse aspecto de saúde, de que as medicações elas sejam feitas sob medida para cada pessoa, né? É, porque muitas vezes um paciente toma uma medicação que tem diversos componentes ali que seriam desnecessários especificamente para a questão que ele tem, né? Porque em geral uma medicação tem diversos componentes químicos. Imagina poder criar em tempo real, estou exagerando aqui por expressão, você fez o diagnóstico, mas a IA fez tudo isso aí, ela já despacha para a farmácia. Ó, o Daniel está saindo aqui do consultório e ele precisa disso aqui, com essa miligrama, com tal coisa, assim, assim, assado. Já pensou que legal? O quanto que a gente diminuiria efeitos adversos e de uma forma muito mais eficiente para que isso seja feito sob medida mesmo, né? Igual uma roupa, por assim dizer, né? Seria maravilhoso, Daniel. E eu não tenho, de verdade, eu não tenho a menor dúvida que é isso que é isso que vai acontecer. E mais rápido do que a gente está imaginando. Eu também acredito de verdade nisso. Luiz, eu adoraria continuar conversando aqui com você e eu sei que já está tarde, já são 7:30 praticamente. Você precisa ir para casa também, né? Eu vou fazer uma pergunta final. Tinha mais algumas coisas que eu gostaria de conversar aqui contigo, mas fica para uma próxima oportunidade ou para o nosso cafezinho, né? Vamos ligar assim, Com né? prazer. Se você pudesse criar uma IA para resolver um problema do Brasil, qual seria esse problema e por que você escolheria esse problema para ser resolvido? Olha, Daniel, de verdade, eu, eu focaria na educação, tá? Eu verdadeiramente acredito e é o que eu invisto pesadamente com meus filhos, que a educação ela é a base para o desenvolvimento de qualquer nação, tá? Assim, não precisa ser uma pessoa muito lida, muito vivida para basta dar uma volta no quarteirão, tristemente falando, para você ver que assim o nosso país aí ele enfrenta um desafio significativo nessa área, né? É uma baita de uma desigualdade, Daniel, né? Eu lamento isso, né? Eu vejo
Eu vejo os jornais quase todos os dias, tem sempre alguma notícia de evasão escolar, o, o gap do ensino privado para o ensino público brutal, né, que a gente tem, né? Então, uma pessoa que infelizmente tem o ensino público, ele tem já uma defasagem. Então, você consegue usar IA para tantas coisas. Eu tive outro dia, justamente, inclusive, discutindo a aplicação de IA num fórum, a IA na educação, né? Então, tem tantas coisas maravilhosas que a gente conseguiria fazer, por exemplo, a personalização de aprendizado, né? Coisa óbvia, né? Então, por exemplo, cada aluno tem um ritmo, né? Então, você consegue fazer uma IA que vai criar um plano personalizado de estudo, que vai, à medida que o aluno vai respondendo e ela vai checando as respostas, ele consegue mapear real time, em tempo real, perdão, as dificuldades e as habilidades de cada aluno. Né? Eu sou eu, Daniel, você é você. Você tem uma velocidade, eu tenho uma outra, e eu preciso, de repente, reforçar reforçar alguma coisa diferente. Então, a perspectiva é você ter uma tutoria inteligente, né? Que ela se sintoniza com base na sua capacidade de absorver conteúdo. É uma coisa super simples de se fazer hoje em dia, né? Você tem várias técnicas, né, que você consegue fazer. Então, é, eu focaria por aí. Tá? Começaria por aí. Eu acho que é uma solução super simples, já tem várias ferramentas que fazem isso e, infelizmente, o nosso governo está sempre muito atrasado, sempre com muita ideologia e o que a gente precisa é empurrar essa nação para frente. Lembra que a gente comentou da automação dos trabalhos? Então, Sim. a automação ela vai gerar um potencial enorme de novos empregos que precisam ter gente preparada. Muito Né? legal, muito legal. Eu adorei sua resposta e eu também acredito que a educação é o caminho, sem sombra de dúvidas. E Luiz, muito obrigado de coração, de verdade, por seu tempo, por esse bate-papo super agradável. Gostaria que você deixasse aqui um recado final para quem nos escutou até aqui. Se quiser deixar seus contatos, por onde as pessoas te acham, né? Provavelmente LinkedIn, que eu sei que a gente que é do mundo de tecnologia, o LinkedIn tende a ser a nossa rede até preferida, por assim dizer. Deixe um recado final para quem nos escutou até aqui e se quiser deixar algum contato para que alguém saiba mais sobre IA, entre em contato com você, troque ideia, por favor. Tá bom, vamos lá. É muito fácil me achar, Luiz com Z, Elias, Elias. Vocês podem me encontrar no LinkedIn. É, eu sempre tento colocar alguma novidade, alguma coisa bacana, sem complicar. Então, assim, eu acho que o meu grande diferencial aqui na Oracle é descomplicar, né, e conseguir agregar valor, né, para algo que, de certa forma, é bem complexo quando você abre o capô, né? A minha mensagem final é uma mensagem otimista, o Daniel. Eu, eu acredito que no futuro muito próximo, a, a IA ela vai se tornar cada vez mais poderosa e acessível, né? Se você me pegou realmente numa semana bem especial, né? Que a gente teve aí as notícias do DeepSeek, né? Que não vai dar tempo de conversar bastante, mas você vê que você tem mais e mais ferramentas. Então, eu tenho conversado muito com meus colegas aqui sobre a democratização da IA. Então, ou seja, que todo mundo logo, logo vai conseguir usar e criar os seus agentes de IA. A gente nem conseguiu entrar muito nisso, mas você vai conseguir fazer, vocês que estão ouvindo, né? Se arrisquem, se aventurem nesse campo, porque vocês podem ser protagonistas em criar, de repente, uma nova IA maravilhosa para uma solução que vai melhorar a humanidade. Então, era isso que eu queria, eu acho que terminar. Acreditem no propósito, né? Fantástico, Luiz, fantástico. Nós vamos ter que marcar outro bate-papo, porque é o que você comentou. Eu fico aqui preocupado com o horário, eu sei que já está tarde. A gente marca outro bate-papo, conversamos sobre essa democratização, sobre agentes,
tem papo para 18 horas, vamos brincar assim. Ah, tem. Com certeza, Daniel. Meu querido, novamente, muito obrigado por sua participação, agradeço de coração. Você que nos escutou até aqui, comenta para a gente aqui o que mais te chamou a atenção nesse bate-papo descontraído. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a gente. E até o próximo episódio.